A contar para a Taça de Portugal, primeira mão das meias finais, o Benfica deslocou-se ao terreno do Estoril Praia e venceu por margem mínima por 2-1. Foi um Benfica que está à procura de mais uma final, da ida ao Jamor e conquistar mais um título para o Clube da Luz. Entretanto, o Estoril queria reunir todas as forças para fazer cair um gigante em Portugal, como é a equipa do Benfica. Rui Vitória fez algumas alterações, colocou o seguinte 11: Júlio César na baliza, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo Eliseu, dupla de centrais com Lindelof e Jardel, depois um meio campo em que havia uma gestão posicional entre Samaris e Filipe Augusto, Carrilho na direita, Zivkovic na esquerda e na frente Mitroglou e Rafa. Foi um Benfica que, começando, como vocês sabem, de trás para a frente, falando dos comportamentos e princípios de jogo da equipa de Rui Vitória, foi um Benfica que sempre tentou construir a sua primeira fase, não com o sucesso de outros jogos. Porquê? Porque o Estoril pressionava muito alto e incomodava a equipa do Benfica no seu primeiro terço de terreno. Como vocês podem ver nesta imagem, num pontapé de baliza, o Estoril subia muito as suas linhas, os seus jogadores, fazia quase uma marcação individual aos jogadores que iriam receber a bola, neste caso Jardel e Lindelof, que abriam, e depois ou era Samaris ou era Filipe Augusto que iria buscar a bola num setor mais recuado na parte central. Mas reparem que o Estoril colocava 3 homens na frente para anular a saída de bola da equipa do Rui Vitória, e depois o meio campo também com as subidas das suas linhas, dos seus jogadores, a tentarem anular também não só os laterais do Benfica, como depois neste exemplo é Filipe Augusto. Portanto, no pontapé de baliza davam indicadores que o Estoril não deixava o Benfica sair na sua primeira fase de construção, mas não só nas bolas paradas, como também no jogo corrido, quando o Benfica atrasava a bola para tentar construir o seu jogo. Vocês reparem que o Estoril continuava a incomodar a equipa do Benfica e que obrigava Júlio César a bater a bola para a frente. Reparem que Jardel e Lindelof também abrem para tentar receber a bola. Filipe Augusto aqui é o exemplo, que era ele que descia e depois Samaris ficava numa posição mais à frente. Mas reparem que no meio campo do Benfica aparecem 5 jogadores do Estoril Praia. E então foi uma primeira fase que foi muito incomodada por parte do Estoril sobre o Benfica, criou alguns problemas à equipa de Rui Vitória, que está habituada a jogar com equipas que deixem linhas e faz uma primeira fase de construção à vontade. O Estoril, ao contrariar, foi baralhar um pouco o jogo com bola da equipa do Rui Vitória. Mas quando a bola saía dessa fase de pressão, porque era uma fase em que o Estoril pressionava muito os jogadores do Benfica, quando a bola chegava aos corredores laterais, e o exemplo que eu dou do lado esquerdo é exatamente igual ao do lado direito, e então trago-vos algumas imagens referentes ao lado esquerdo, em que era Eliseu que dava a largura à frente de ataque do Benfica, enquanto depois era Rafa que procurava movimentos interiores para soltar o corredor a Eliseu, dando a sua velocidade, a sua profundidade, a sua verticalidade. E Rafa muito bem à procura também no corredor central, criando linhas de passe para que o Benfica continuasse a ter a sua posse de bola. Na imagem vocês podem ver que Filipe Augusto está numa posição recuada no terreno, onde Samaris procura movimentos ainda mais centrais, e Jardel aqui na marcação um pouco subido, na minha opinião. Rafa procura movimentos interiores, Zivkovic e Mitroglou, mais Zivkovic que basculava sempre no sentido da bola. E então, quando o Benfica basculava, por exemplo, para o lado esquerdo com bola, era Zivkovic que depois procurava o apoio muito perto ao portador da bola. Nem sempre Eliseu subia no terreno, havia situações em que Eliseu ficava um pouco mais recuado, e era certamente Rafa que dava a largura à frente de ataque do Benfica, e depois o Benfica conseguia ter um bom triângulo à procura de criar desequilíbrios. E o triângulo é quando o Rafa abria, Eliseu dava um apoio mais
mais próximo, e depois Zivkovic era o homem que basculava. Do lado direito era exatamente igual, quando o Carrilho dava a largura, Nelson Semedo dava o apoio, e depois aparecia Zivkovic também do lado da bola a dar o apoio ao portador da bola e também formando aquele triângulo que desequilibrava a equipa do Estoril. No meio campo havia um misto de posicionamento, quando um subia o outro descia. Estou a falar claramente de Filipe Augusto e Samaris. Nesta imagem podem ver que Filipe Augusto era o homem mais recuado quando o Benfica tinha a bola em seu poder no meio campo do Estoril. Filipe Augusto ficava numa situação mais recuada e depois Samaris dava caudal ao jogo do Benfica. Nelson Semedo aqui está aberto no seu corredor, Carrilho procura movimentos interiores, ou seja, é uma rotina dos dois homens que jogam no corredor direito do Benfica, e lá está Zivkovic também na parte central, mais para o lado da situação onde está a bola, e realmente era um meio campo em que o Benfica funcionava com uma gestão entre Filipe Augusto e Samaris. Não havia aquele jogador posicionalmente central, fulcral, que era a sua zona, como por exemplo quando joga Feiza e Pizzi. Feiza claramente é o jogador mais recuado e Pizzi claramente o jogador que joga à frente de Feiza. Aqui neste exemplo no Benfica, Filipe Augusto e Samaris faziam uma gestão posicional. Claro que com a entrada de Pizzi as coisas ficaram mais claras. Com a lesão de Filipe Augusto, Pizzi entrou na partida e claramente Samaris já estava numa posição mais recuada e Pizzi jogava numa posição mais à frente, e então depois vocês vejam que Carrilho continua muito aberto no seu corredor mais à direita, porque a bola vem do corredor mais à direita, e reparem que Rafa já está no seu lado esquerdo e Zivkovic era o jogador que descia as suas linhas para criar linhas de passe. Portanto, Samaris mais recuado, Pizzi mais à frente. Depois havia uma rotina em que é própria para as características de Zivkovic. Zivkovic jogou no apoio a Mitroglou e Zivkovic caía muito nos corredores laterais. Ao contrário de Rafa, quando o Rafa joga na frente no apoio a Mitroglou, Rafa não tem essa tendência de andar sempre de corredor em corredor. Rafa prefere descer linhas e depois, quando recebe a bola, prefere furar pelo corredor, correndo com bola à procura de desequilibrar. Mas Zivkovic tem características diferentes e então o jogador Zivkovic procurava muito os corredores laterais, como podem ver nesta imagem, e depois havia uma troca posicional. Quando o Zivkovic abria, ele aqui está no lado direito. Reparem que Nelson Semedo também está a procurar movimentos interiores, mas depois aquele jogador que jogava à direita, Carrilho, está na parte mais central, ocupando o lugar de Zivkovic, e Zivkovic está completamente aberto no corredor do lado direito. Depois, aquele meio campo em que Pizzi, na minha opinião, está mal posicionado. Onde está Pizzi deveria estar Samaris a fazer a cobertura e Pizzi deveria estar à frente à procura de linhas de passe. E então, o que é que acontece? Acontece que no posicionamento de Samaris e Pizzi, reparem nas costas destes dois jogadores, em que depois o Benfica dava algum espaço para o Estoril poder contra-atacar e que criou alguma moça na baliza de Júlio César. Portanto, o Benfica com bola era um Benfica organizado, mas posicionalmente os dois jogadores do meio campo por vezes davam espaços nas costas para depois o Estoril a explorar os seus contra-ataques, muito por culpa também de Licá do lado direito e Kleber, um lutador que desgasta completamente uma defesa da equipa adversária. O Benfica depois sem bola era um Benfica que pressionava, fazia uma pressão média-alta e depois o jogador mais próximo do portador da bola fazia a pressão. Numa saída de jogo do Estoril, como podem ver nesta imagem, os dois jogadores mais avançados, Mitroglou e Zivkovic, têm as referências
dos centrais, mas depois a bola, quando chega ao corredor, o que é que acontece? Acontece que Zivkovic está na situação do central do lado da bola, e reparem muito bem, Mitroglou sai da zona do central contrário ao lado da bola e vai se juntar ao pivô defensivo da equipa do adversário, anulando aquela parte central. Depois Rafa faz a pressão ao portador da bola, Filipe Augusto sobe linhas para anular aquela parte central do Estoril, e depois na cobertura e muito bem Samaris. Portanto, o Benfica fazia uma pressão sempre ao portador da bola, dependendo do jogador que estivesse próximo, e depois aquela gestão na frente que é muito importante, o ponta de lança contrário ao lado da bola, fechar o corredor central na posição do pivô defensivo do Estoril. O Benfica, claramente, vocês já sabem como é que se organiza no jogo sem bola. É o Benfica que faz descer Carrilho e Rafa para se juntar à linha de Samaris e Filipe Augusto. E o Benfica defende com 4 jogadores na linha defensiva, 4 jogadores na linha do meio campo e depois na frente Mitroglou e Zivkovic. Portanto, foi o Benfica que não fez um grande jogo à sua altura. Foi o Benfica que na primeira parte concedeu contra-ataques da equipa do Estoril, em que o Estoril consegue ter excelentes oportunidades de golo, e o Benfica também com bola sempre perigoso, sempre um misto de posicionamentos, um jogo curto de 1-2 toques. Já foi um Benfica que já não correu tanto com a bola, mas claramente falta de rotinas naquele corredor central, porque Filipe Augusto e Samaris não são os titulares da equipa do Benfica. Há claramente uma falta de defesa naquela estrutura central e Pizzi mais à frente, e é claro que nota-se também a falta de Sálvio, porque Sálvio é um jogador muito acima da média para o nosso campeonato. Aos 35 minutos há o gol do Benfica por Mitroglou, há um cruzamento de Zivkovic e Mitroglou encosta, e aqui mais uma troca posicional entre Rafa e Zivkovic. Aos 38 minutos, 3 minutos depois, há um cruzamento de Dunkler e a bola vai ao braço de Eliseu. O árbitro marca penalti. 2 minutos depois há o golo do Kleber, golo do Estoril, que faz o empate no estádio do Estoril. Aos 43 minutos sai Filipe Augusto lesionado, entra Pizzi, mas depois o jogo chega ao intervalo com um empate no Estoril. Notava-se claramente que era um jogo de duas mãos. Porquê? Porque o Benfica não estava a ser muito agressivo, não estava a ser intenso, não parece que não queria resolver no imediato este jogo, não estava a jogar com aquela velocidade que o Benfica costuma jogar. Cedeu o empate ao Estoril através do braço de Eliseu, e depois no decorrer da segunda parte vai sair Rafa para entrar Servi consegue mexer um pouco com o jogo, depois sai Carrilho e entra Jiménez. Claramente o Benfica aqui começa a apostar em 2 avançados mais fixos, Jiménez e Mitroglou, e depois Servi na esquerda e Zivkovic vai para o lado direito. Aos 88 minutos há o gol do Benfica, que na minha opinião está em fora de jogo. Mitroglou está em fora de jogo e há um Eliseu dentro da área com um toque de calcanhar, vai servir Servi, este vai cruzar e Mitroglou marca. Benfica ganha por 2-1 no reduto do Estoril, primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Vai-se realizar a segunda mão já no Estádio da Luz. Benfica está em vantagem por 2-1. Aqui fica mais um registro agora para a Taça de Portugal, análise ao Benfica. Hoje vamos ter Guimarães Chaves, a outra meia-final da Taça de Portugal. E da minha parte, espero que tenham gostado do vídeo e já sabem, conto com o vosso apoio, com o like no vídeo, subscrevam o canal para estarem atentos às novidades do canal Joga Simples, e da minha parte, o meu muito obrigado.